com medo de ser preso, Vladimir Putin participará da cúpula dos BRICS por vídeo. Por vídeo. O antagonista publicou mais cedo que o presidente, o ditador, o tirano imperialista e expansionista da Rússia, vai participar virtualmente da cúpula dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. O evento está marcado para acontecer entre 22 e 24 de agosto, e eu pergunto ao Duda se existe um risco real de Putin ser preso pelo massacre promovido na Ucrânia. Ele está certo dentro do raciocínio dele? É óbvio que o Putin está errado em um monte de coisa, mas de temer a cadeia, que seria, aliás, muito bem-vindo? Então, a gente não sabe dizer, Felipe, se ele realmente insistisse e fosse lá para a África do Sul, se a África do Sul iria prender ele. O que a gente sabe é que a África do Sul desconvidou o Putin, né? O vice-presidente mandou mensagem, falou assim, Putin, é melhor você não vir aqui porque isso vai causar problema. Isso já estava causando problema. O partido de oposição na África do Sul tinha ido à justiça e falando, não, se o Putin pisar aqui, a gente vai ter que prender ele, fora a pressão internacional. Então, estava muito um constrangimento muito grande para a África do Sul e eles preferiram não ter esse problema do Putin chegar lá e ter esse dilema, né? Prende ou não prende, prende ou não prende. A situação está mais ou menos resolvida. Agora, foi uma péssima notícia para o Putin, né? Esse desconvite e, no final, ter que acabar cedendo. E também, eu acho, uma má notícia para o Lula, né? Lembrando que o Lula achou que ia fazer essa reuniãozinha lá, ia apertar a mão de todo mundo, e aí ficar insistindo que dava para resolver a guerra ali com uma conversinha. Mas, no final, o que está sendo mostrado para a gente aí é que tem algumas coisas que não dá para esquecer, né? Que são muito graves, que afetam os direitos humanos, é crime contra a humanidade, crime de guerra, e que isso daí o Putin, em algum momento, vai ter que pagar por isso. Agora, você tem expectativa de que alguém, diante de a participação dele vai ser ao vivo? Já tem esse detalhe? Videoconferência faz uma reuniãozinha ao vivo, né? Será que tem alguém ali naquele grupo capaz de colocar alguma crítica a ele, que tenha coragem, ou é um grupo mais de amigos? É um grupo, esse é mais um clube de amigos ideológicos, como a expressão cunhada aí pelo uruguaio Luiz Acagepou, né? Não vai ter ninguém enfrentando ele ali. Agora, isso vai ter um efeito moral, né? Obviamente, toda a história que está por trás, isso vai voltar a ser falado, né? Por que o Putin... Todo mundo vai perguntar, isso vai ser notícia no mundo inteiro, está sendo agora e vai ser lá no final de agosto, né? Por que o Putin não veio? Vai ter a foto dos 4 mais o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Então, todo mundo vai estar perguntando, e por que o Putin não vai estar lá? Porque ele e aí uma comissária lá da infância articularam um esquema de deportação de criança ucraniana para a Rússia. E o Putin está nessa porque ele baixou um decreto que permite você dar cidadania russa para essas crianças. Então, foi identificado claramente a autoria do Putin nesse crime absurdo que está acontecendo agora, lá na Ucrânia. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional encontrou evidências suficientes para indiciar o Putin e essa comissária da infância. É só uma questão agora que... Você se refere ao sequestro de crianças ucranianas, aqueles milhares que foram levados para território russo e gerou essa acusação de crime de guerra no Tribunal Penal Internacional. Exato, e foram adotadas por famílias russas e ganharam a cidadania, a nacionalidade russa, né? Então, assim, esse processo no TPI, em Haia, foi suspenso, né? Agora é só o Putin, vamos torcer para que ele pise num país sério, que aí ele é preso e aí ele é mandado para a Haia e o processo continua. É isso. E a gente espera que, se ele fizer esse pronunciamento ao vivo, mesmo diante de um clube de amigos,
que haja reações do mundo democrático de verdade, né? Mesmo que as pessoas não estejam lá presencialmente, nem virtualmente, para contestá-lo em tempo real, você tem que ter uma reação forte da União Europeia, você tem que ter a reação dos Estados Unidos, você tem que ter uma reação de democracias que condenam a invasão da Ucrânia e a guerra contra a Ucrânia, inclusive de países como o Chile, que tem lá o esquerdista Gabriel Boric, mas que repudiou os presidentes incapazes de falar claramente que o país responsável pela invasão é a Rússia. Quem fez a violação foi uma das partes, não foi a Ucrânia. Foi Vladimir Putin ordenando que as suas tropas invadissem. Então, é preciso haver toda uma reação internacional, caso ele venha trazer toda aquela narrativa de propaganda russa que é, lamentavelmente, ecoada aqui no Brasil por essa esquerda anti-americana, para a qual todo mundo que fala mal dos Estados Unidos está legitimado a se comportar como quiser, mesmo que num regime autoritário, expansionista, imperialista e invasor de democracias vizinhas, né, Edu? Concordo com você, Felipe, que tem que ter uma reação e que essa reação tem que partir também aqui do Brasil. Vamos lembrar que um mês depois de o Putin ser indiciado por essa deportação de crianças ucranianas, Celso Amorim foi lá para Moscou para se encontrar com o Putin, né, como se não tivesse acontecendo nada. E aí, falando aquelas absurdas de tipo, entrega ali uma terrinha e a gente acaba com essa guerra. Então, assim, tem que ter uma reação do governo brasileiro e a gente tem que cobrar isso. Só que a gente, obviamente, não espera isso. Depois das barbaridades que o Lula disse, de se um não quer, dois não brigam, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, não pode querer tudo, né, quem sabe entregando a Crimeia, né, sugeriu ali que ele entregasse parte do território, muita gente perguntou, eu também, qual parte do território brasileiro Lula entregaria se algum país invadisse o Brasil. São barbaridades as declarações do Lula a respeito dessa guerra. A gente viu mais uma ontem, quando ele reagiu com afetação de superioridade, tentativa de desqualificar o Gabriel Boric. Então, o Brasil faz parte dos BRICS, mas a gente não espera uma contestação imediata, né, Dutra? Então, a gente cobra, porque deveria ser o certo, o Brasil seria aplaudido pelo mundo democrático, mas ninguém está esperando por isso. A gente cobra a esperança de que o Lula realmente mude totalmente de discurso baixa, mas, enfim, que pelo menos com essa contestação que a gente tem da imprensa, da sociedade civil, de outros partidos de oposição, que pelo menos não ajude tanto, né? Não ajude tanto o Putin, não ajude tanto o Maduro e essas outras ditaduras aí, que o Lula realmente tem um pendor aí para esses regimes autoritários que é vergonhoso.